Boa noite, pessoal. Esse é o nosso quinto vídeo, Orlando para principiantes. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre restaurantes, dicas de restaurantes, lugares legais para se comer em Orlando. A gente já falou no primeiro vídeo sobre passagens aéreas. No segundo vídeo nós falamos sobre aluguel de veículos. No terceiro, sobre hotéis. No quarto, sobre compras. Então agora nós estamos entrando no nosso quinto vídeo. Primeiramente, falando sobre restaurantes, eu gostaria de falar sobre junk food, né? Aquela fast food, comida rápida, que é uma coisa tradicional nos Estados Unidos. Particularmente, eu não gosto muito de comer em restaurantes de fast food, mas muitas pessoas têm essa preferência, gostam de, quando estão lá, comer esse tipo de comida. Então, acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre as possibilidades de se comer esse tipo de comida em lugares talvez um pouco diferentes, talvez próprios e assim por diante. O primeiro lugar que eu gostaria de falar com vocês é uma lanchonete extremamente tradicional nos Estados Unidos, chama-se Wendy's, W-E-N-D-Y-S. Eu vou botar um site depois aí para vocês. E o slogan deles é sanduíches como era feito antigamente, ou como eles eram feitos antigamente. A característica dos sanduíches são o sabor, né? São realmente muito gostosos, bastante diferentes dos sanduíches feitos por McDonald's, por Burger King, que são talvez os maiores concorrentes da Wendy's. Tem algumas outras opções também interessantes. Por exemplo, se você pensa em comida mexicana, tem duas lanchonetes bem legais, a Del Taco e a Taco Bell. A Taco Bell é mais estilo fast food mesmo, fazendo taco para viagem, a quesadilha para viagem, as coisinhas para você ir lá pegar e comer, talvez no hotel, um dia de que você esteja mais cansado. A Del Taco não, a Del Taco é um estilo restaurante mexicano, tem todo tipo de cardápio mexicano, tem um bar com bebida legal, é um restaurante interessante se você quiser comer uma coisa tipo uma fajita, um prato de filé acompanhado com uma guacamole, uma coisa mais direcionada. Outra coisa que os brasileiros gostam muito quando estão lá é o KFC, né, que é o frango frito, que é o Kentucky Fried Chicken, e tem aquele baldão com 20 peças, e esse balde tem muitas calorias, mas também é bastante saboroso, né? O famoso frango frito. Uma outra alternativa são as pizzas. As pizzas, as duas maiores redes de fast food americanas são a Domino's e a Pizza Hut, que não são desconhecidas dos brasileiros, mas tem mais uma terceira que vale a pena a gente falar. Como o americano é muito exagerado, eles têm uma preferência por um tipo de alimentação chamado All You Can Eat. É um buffet que você paga um valor fixo e você pode comer à vontade. Na parte de pizzaria, tem um buffet chamado Titi's Pizza. Se fala Titi's, mas se escreve Cicis Pizza. C-I-C-I-S Pizza. É um buffet que tem uma saladinha na entrada e, sei lá, 20 sabores diferentes de pizza que ficam sendo preparados. Você levanta com o teu pratinho, vai lá e te serve. Diferente do rodízio de massa que tem no Brasil, mas é bastante interessante porque o preço é muito barato. Acho que é $5 por pessoa. E você pode comer até explodir. Bom, esses restaurantes que a gente falou até agora são junk food, são fast food, coisas rápidas, principalmente para levar criança, nada tão interessante. Agora, seria relevante falar para vocês de restaurantes que são típicos de americanos, tá? Que não tem no Brasil e que são boas pedidas. O primeiro deles, que eu não posso deixar de falar, que eu sou cliente, fã, é o IHOP. IHOP, International House of Pancakes. É uma casa de panquecas. Especificamente, faz aquele típico café americano. Panqueca, ovos, bacon, waffles. Vai te servir aquele cafezinho estilo americano, com aquele cremezinho e açúcar.
vale pela experiência, mas também vale pelo tipo de comida, mas não dá para ir todo dia. É para você ir uma vez na viagem para conhecer. É bem legal. Um outro que vale a pena a gente comentar é a típica diner americana. Esse é o Denny's. O Denny's é uma rede, tem nos Estados Unidos inteiro. Ela é 24 horas, então qualquer hora do dia que você for lá, você vai conseguir comer. E eles servem 3 refeições, tranquilamente, durante o dia inteiro. Tem muito claro o café, o almoço e o jantar, mas mais interessante do que isso é o preço e o tipo de comida. Você vai entrar lá, você só vai ver americano, eles vão realmente lá para comer. É uma lanchonete extremamente típica americana e tem muitos clientes próprios do próprio país. Não é um tipo de restaurante para turista. Outro restaurante que vale a pena a gente falar chama-se Chili's. Chili's, de picante. O Chili's é um restaurante mais transado, um bar. Geralmente os americanos vão lá nos dias que tem jogo de futebol americano ou de basquete para comer e assistir o jogo, ou até para bebericar, né? Ficar tomando aquela cerveja, iscando e assistir o jogo. A comida é muito legal. Eles têm ali uma tradição mexicana, mas é famosa Tex-Mex, tá? Não é muito picante, mas é muito saborosa a comida. Tem pratos bem interessantes. Geralmente quando eu vou lá eu como um filé que vem com uma crosta de queijo em cima. Muito legal. Bom, voltando então agora aos estilos que a gente falou com vocês, chamados de All You Can Eat. All You Can Eat nos Estados Unidos tem 3 restaurantes típicos americanos que não podem deixar de ser falados. O Golden Corral, ou Curral Dourado, o Ponderosa Steakhouse e o Sizzler. Como é que são esses restaurantes? Você entra no restaurante, tá? Paga uma taxa, geralmente $10, $11, e essa taxa te dá direito a bebida ilimitada e comida ilimitada, sendo que você, no Ponderosa e no Sizzler, você tem uma quantidade limitada de filés. Você recebe um filézão grande e você pode se servir do buffet que eles chamam de buffet de entradas e saladas à vontade. Já no Golden Corral não. Golden Corral é tudo liberado, tá? Então você paga lá seus $12 e come até fazer bico, tá? A comida não é a coisa mais gostosa do mundo, mas tem algumas coisas que são bem próprias e é interessante porque tem comida dos Estados Unidos inteiro. Então tem comida da Louisiana, tem comida de Nova York, tem comida da Califórnia. É bom para você conhecer um pouquinho de cada um dos localidades, saber como é que é a comida de cada um desses lugares. É bem interessante por causa disso. Mudando agora um pouquinho o estilo de restaurante. Cabe a gente falar com vocês de um bom restaurante italiano, tá? O Olive Garden, tá? Jardim das Oliveiras, que serve comida italiana com preço muito legal e muito gostosa. Toda vez que eu vou lá eu como uma lasanha frita, a bolonhesa, que é uma coisa maravilhosa. Sem falar que vem com salada grátis quando você pede um prato, tá? Então é bastante interessante. Se você estiver pensando talvez num jantar mais elaborado, tá? Tem uma outra opção que é interessante, que é a Longhorn Steakhouse. Longhorn são chifres grandes. É tipo Outback, parecido com Outback, mas com preço bem mais interessante que do Outback. Por exemplo, no Outback nos Estados Unidos, aquela costela, né, que a gente está acostumado a comprar no Brasil, lá custa em torno de $25 a costela, com molho barbecue. Na Longhorn, essa mesma costela custa $16,99. Tá? Só para vocês terem uma noção, dá para 2 pessoas comerem aquela costela, vem com uma batata assada, o que é bastante interessante. Um outro lugar que vale a pena falar com vocês é um bar para você ir beber e comer asinhas de frango apimentadas. Esse bar chama-se Hooters. Hooters. É legal porque
Geralmente tem lá várias garçonetes servindo para vocês o que eles chamam de pitch de cerveja, que é um jarro de cerveja, e lota nos dias de jogos, tanto de jogos de basquete, quanto de futebol americano, quanto de beisebol, onde os americanos vão para lá justamente para comer essas asinhas de frango frita e tomar essa cerveja, que é interessante porque não fica muito caro, tá? Vale a pena curtir, é uma experiência bem interessante e é uma imersão na cultura dos caras. Tá. Mas a gente está em Orlando, está viajando para Disney, está levando a família. Então, provavelmente, a gente vai querer ir em restaurantes temáticos. Os restaurantes temáticos na Disney se dividem em duas grandes localidades, ou Universal City Walk, ou no que eles chamam de Downtown Disney. Se você quiser ir, por exemplo, comer um camarão no Bubba Gump, que é daquele filme Forrest Gump, você tem que ir no Universal City Walk. Assim como se você quiser ir no Hard Rock Café, você também vai no Universal City Walk. E tem alguns outros lugares lá que são interessantes, que também vale a pena você conhecer. O Universal City Walk é uma área com inúmeros bares, restaurantes, boates, que vale a pena você ir à noite para jantar ou para sair, para beber e assim por diante. Também existe uma versão do Universal City Walk da Disney que é chamado de Disney Downtown ou Downtown Disney. E nesse lugar você vai achar, por exemplo, o Rainforest Café, que é um restaurante todo temático, cheio de animais empalhados e bem interessante, a comida bem legal, comida gostosa. E tem também, por exemplo, o Planet Hollywood, que é um restaurante temático bem conhecido lá nos Estados Unidos, que muitos brasileiros costumam visitar. Bom, outra opção com a família são jantares com show. Tem uma porrada. Eu particularmente só gostei dos que eu fui de 2. O que eu mais gostei foi o Medieval Times. Medieval Times é uma bancada onde você vai sentar com a família, vai ser servido um jantar para você e vai ter uns cavaleiros disputando um torneio de justa, tá? Então vai lá, o cara vai lutar com espada, o cara vai lutar com besta, o cara vai lutar com vários tipos de armas e no final um cavaleiro de uma cor ganha, tá? É legal porque você é, digamos assim, transportado a tempos medievais, onde você come com as mãos e assim por diante. O segundo que eu mais gostei foi o Arabian Nights. O Arabian Nights tem uma característica de ser um restaurante típico com dança, música, baseado na cultura árabe, tá? É bem legal. Tipo assim, tão interessante quanto o Medieval Times, mas eu acho que é mais rápido. O jantar é mais rápido, o show é mais rápido, então dura um pouco menos de tempo. Bom, pro fim, tem um restaurante, que é um restaurante típico dos Estados Unidos, e que o americano gosta muito, chama-se Red Lobster, ou Lagosta Vermelha. Esse talvez seja um restaurante para você ir no final da viagem, gastar aquela grana que sobrou a mais, e vale a pena ir, principalmente se você estiver com a família, para comer, por exemplo, lagosta, pagando $30 num prato de lagosta do Maine, que custaria no Brasil facilmente aí seus R$300, tá? Então você vai comer uma senhora lagosta, o cara vai pegar lá, você vai escolher lá na hora dentro do aquário, o cara vai tirar aquela lagosta, vai levar lá para dentro, vai preparar para você e vai trazer a lagosta em alto nível, o que torna esse restaurante bastante interessante, tá? Bom, eu acho que sobre restaurantes seria mais ou menos isso. Claro que existem algumas outras opções. Talvez valha falar. Tem um brasileiro que gosta de ir em restaurante de brasileiro, de comida brasileira, tá? O restaurante de comida brasileira mais conhecido em Orlando chama Camille's, tá? Eu particularmente acho horrível, tá? Prefiro comer a comida americana do que comer a comida brasileira do Camille's. Mas se você não aguentar mais, quiser tomar um guaraná, precisar comer um feijão, talvez seja o melhor lugar para você estar indo. Beleza?
Bom, agradeço a todos, tá? Se vocês tiverem gostado do vídeo, deem um ok aí, digam que vocês gostaram. Caso contrário, peço desculpa por ter tomado o tempo de vocês. Muito obrigado. Boa noite.